Integralismo no Brasil. Para a gente começar a falar sobre o integralismo no Brasil, é necessário saber o contexto histórico em que ele vai estar inserido. Então, vamos analisar qual era a situação da conjuntura externa que vai ter reflexo na política brasileira. Lá fora, na década de 30, temos a ascensão de regimes totalitários como o fascismo da Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e em outros países. Eles apresentavam um tipo de governo com o nacionalismo exacerbado. Governos que ganharam forças, principalmente depois da crise de 1929. Então, vai acabar que os proprietários rurais e a burguesia alemã, italiana, enfim, vão apoiar esses partidos de extrema direita, temendo pelo avanço do socialismo, como já tinha acontecido na Rússia. O período também é marcado pelo declínio da democracia liberal, principalmente diante da incapacidade desses países de resolver os problemas decorrentes da crise de 1929. Então, é possível caracterizar aqui uma clara idealização ideológica na Europa. De um lado, temos a esquerda, representados pelos comunistas e socialistas, e do outro lado, a direita, representada pelo fascismo e o nazismo. Voltando para a situação da política interna brasileira, Getúlio Vargas cumpre a sua promessa, havendo assim as eleições presidenciais em 1934. Porém, foram eleições indiretas e Vargas foi eleito presidente pelo Congresso. O impacto dessa polarização foi a participação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, e a AIB na política nacional. Fundação. Em outubro de 1932, surgiu no Brasil uma versão do fascismo italiano, a Ação Integralista Brasileira, AIB, fundada por Alberto Torres, Oliveira Viana e, principalmente, por Plínio Salgado. Todos eles eram artistas, intelectuais e atuantes políticos. Deus dirige o destino dos povos. A expressão criada por Plínio Salgado abriu o Manifesto de Outubro, em 7 de outubro de 1932. O documento, redigido pelo próprio jornalista, definia as diretrizes ideológicas do integralismo e é considerado a certidão de nascimento do movimento. O movimento da AIB se espelhava no regime de Mussolini, na Itália, realizando apresentações públicas e movimentos de massa que representavam o ideal de extrema-direita. Tinha entre 200 mil e 1 milhão de filiados, o que mostra ter tido grande peso político, tendo em vista que o país tinha, na época, cerca de 40 milhões de habitantes. A propaganda e a doutrinação era fortemente utilizada, e este movimento, diferente do nazismo, queria atrair todos, negros, brancos, índios. Essa diferença se dava pelo fato de a sociedade brasileira ser mestiça, então foi feita uma adaptação do fascismo a essa realidade. Aderiram ideais cristãos e foram apoiados por alguns setores da igreja e por alguns setores das Forças Armadas também. Outra característica era o ultranacionalismo, ou seja, todos em prol da nação. Com isso, era contra a diversidade e o individualismo, e defendiam a união das classes e condenavam a luta de classes, que era um ideal comunista. Por isso, frequentemente entravam em conflito com comunistas em manifestações. Além disso, muitos símbolos e rituais foram adotados por esse movimento. Os integralistas tinham um extenso catálogo de símbolos e rituais. Um deles era a letra grega sigma, que significa soma. Ela era usada em bandeiras e também em braçadeiras. As regras de comportamento eram rígidas. O uniforme sempre bem passado. Exigiam camisa verde abotoada até o pescoço e mangas jamais arregaçadas. A saudação era muito similar à romana, aquela com o braço estendido incorporado pelos fascistas europeus. A diferença era o grito, Anauê, uma palavra em tupi, que significa você é meu irmão. Além disso, o integralismo exaltava
o índio, tupi, como símbolo da nacionalidade brasileira por excelência. Então, por meio de tais símbolos, os membros da AIB ecoavam o ideário fascista de priorizar a coletividade em detrimento da afirmação da individualidade, como estratégia fundamental de controle. Entre as principais ideias defendidas pelos integralistas, podemos destacar o corporativismo político, a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas, o fim do capitalismo especulativo e a ascensão de um forte líder político. Então, os seus objetivos eram instaurar um governo totalitário, um governo em que o Estado seja total, intervindo nos mais diversos setores da sociedade, e também o partido único. Para eles, bastava um partido forte, unido e disciplinado, com uma elite esclarecida capaz de conduzir o Brasil a uma nova era de desenvolvimento. Avante, avante, pelo Brasil vamos trabalhar. Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. Avante, avante, este for comprar é bom, mas na que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. Ei, avante brasileiro, mocidade para o Rio, sob a extensão do cruzeiro, viverás pelo Brasil. Trajetória no governo brasileiro. Bom, em 1930, Vargas começa a se aproximar dos integralistas, para dar o golpe de Estado e tal. Já em 1932, Plínio Salgado ele desenvolve todos os símbolos que nós conhecemos do integralismo, como sua bandeira, seus uniformes, seus costumes e tal. E ele também fixa o integralismo como um partido político. Ele faz isso depois que ele lança o Manifesto de Outubro de 1932. Seguindo algumas fontes, já em 1935, o integralismo, a AIB, ela contava com um deputado federal, 4 deputados estaduais, 1.123 grupos organizados em 548 municípios e por volta de 400 mil adeptos, embora esse número seja um pouco discutido. Em 1937, o Plínio Salgado ele faz o discurso O Cristo e o Estado Integral, que é o discurso que ele proclama quando ele lança a candidatura dele. Bom, e a AIB, ela fazia muitas manifestações, Nessas manifestações ocorriam conflitos armados entre os integralistas e os comunistas, que era o pessoal da ANL. Inclusive, ocorreram eventos como a Batalha da Sé, onde ocorreu um conflito entre os policiais, da polícia de Vargas e os integralistas. E, obviamente, os integralistas levaram a pior nessa, Todo mundo fugiu. Aí, meio que pegou entre os seus rivais, o apelido de Galinhas Verdes, que, no caso, é meio com referência ao nome Camisas Verdes, que era como eles eram conhecidos na época. Oi, eu me chamo Pablo e estou aqui para falar um pouco sobre como se decorreu o fim do integralismo no Brasil. Bom, o integralismo foi um movimento que ganhou lá força na mesma época que o Getúlio estava no poder, porque eles tinham as ideologias que se associavam muito. A AIB era um partido de direita e foi uma das principais bases de sustentação política e ideológica do governo Vargas. Mas essa relação nem sempre foi harmoniosa.
Lá no 1937, o nome do Plínio Salgado foi um dos nomes que foram lançados pela AIB como candidato do Partido da Sucessão de Vargas. Mas naquele mesmo ano, diante de uma suposta ameaça revolucionária comunista, né, o Vargas dá um golpe de Estado e assume o poder e começa o Estado Novo, né? O golpe, inclusive, contou com o apoio da AIB, que era totalmente contrário ao comunismo, e que esperava que, em troca disso, nomeasse o Plínio Salgado como um dos ministros, mas isso realmente não veio a ocorrer. Vargas não nomeou o Plínio Salgado como ministro de nada e fechou todos os partidos políticos, incluindo a AIB. Então, com isso, em março de 1938, um grupo de revoltosos com a situação, né, foi às ruas com armas, paus e pedras, tentar fazer alguma coisa contra o presidente. Então, né, o presidente, só que não funcionou, né, porque a polícia rapidamente se reprimiu. Em maio de 1938, um grupo de cerca de 80 integralistas tentou invadir o Palácio do Guanabara, um grupo totalmente radical, que era a residência oficial do presidente, né, mas não obteve nenhum sucesso, porque foram rapidamente contidos. Mas será que com tudo isso, realmente houve o fim do integralismo? Bom, apesar de que depois de todo esse movimento integralista ele foi realizado e foi dissolvido, trazendo o fim dele, não foi o fim do fascismo, né, que permitiu sendo arrastado por alguns nomes muito importantes que a gente tem, como Olímpio Mourão Filho e Plínio Salgado. Olímpio Mourão Filho, a gente vai mais falar sobre ele já depois do fim do governo Vargas, na época que se está entrando o regime militar, que ele foi um dos generais que deflagrou o golpe de 1964. E a gente vai ter o Plínio Salgado, que depois do exílio, né, ele volta ao Brasil e funda o Partido de Representação Popular, o PRP, e se candidata a presidente, mas perde. Mas em 1958 ele foi eleito deputado federal do estado do Paraná e foi reeleito em 1962 em São Paulo. E também foi um dos principais apoiadores do golpe militar e se filiou ao Arena. E com suas ideologias criaram várias vertentes do integralismo, com neofascistas que tiveram interpretações diferentes e transformaram em partidos presentes até hoje. Então, por mais que houve o fim do Partido Integralista AIB, a gente tem sim alguns partidos e pessoas que compactuam com os ideais integralistas neofascistas.